computer. Agora sim. Está gravando. Todos estão com esse guia, fazendo favor? Qualquer coisa eu posso abri-lo. Dá para compartilhar, né? Eu tenho o arquivo aí no computador. Vou, então, retomar as if clauses com vocês, pessoal. If clauses. Vou fazer aquele esquema da tela. Whiteboard. Embora não sou muito craque nessa tela. Deixa eu só colocar aqui. Sim, tá. Bom, vamos dar início, então, aos if clauses. Acho que eu abro aqui um espaço para começar a digitar. If clauses, bom, primeiro que clause é um termo que significa oração. E if clause é oração condicional, oração que começa com a ideia de ser, de uma condição. Porque if significa ser. Bem-vindo quem está entrando, porque eu só aceitei, mas eu não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Tem more. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui também. Share, new share. O video panel dá para escondê-lo. Ah, mas eu gosto de ver o rostinho de... Bom, vocês não têm rostinho, né? É só imagem. Então, eu vou colocar aqui Hide Video Panel, tá? Para ter mais espaço na tela. Então, agora estou iniciando o item 14, né? A definição de if se. Ele faz isso, mas vamos lá. As if clauses, elas são orações subordinadas. Elas podem iniciar o período, iniciar a sentença ou estar no meio dela. Nós temos 4 casos de if clauses. Em gramática é conhecido como, por exemplo, zero conditional. O zero conditional, e aí depois você tem o first conditional, o second conditional e o third conditional. 0, 1, 2, 3, 4 formam 4 casos. O zero conditional é o chamado de verdade absoluta ou absolute truth. Seria a verdade absoluta. O absolute truth, geralmente, ele é usado em situações como premissas científicas. Elas não... Você tem uma condição prévia, e essa condição, ela gera uma consequência que é inevitável, né? Porque isso já foi comprovado cientificamente. Então, acho que o clássico dos clássicos é você citar que if water is if water is heated, né? Porque é heated, at 100 degrees Celsius. If water is heated at 100 degrees Celsius, it evaporates. Então, vamos entender o porquê estudamos if clauses e porquê o zero conditional existe. A estrutura é que em português, pense em português. Acho que se a gente pensar em português, nós conseguimos entender por que isso é um assunto gramatical. Porque quando eu falo se a água é aquecida, ou se aquecermos a água,
É que no caso do zero conditional dá muito certo com o português, bate certinho a estrutura verbal. Se a água é aquecida, a 100 graus, ela evapora. A segunda oração está em que tempo verbal? Presente simples, até porque o verbo está com S. E aqui é o conjugado, to be, está conjugado no presente simples. É uma frase na voz passiva, para quem não entendeu, ó, a água é aquecida. Ela não se aquece, sei lá, dentro de um laboratório, pensando assim, sozinha, né? Você precisa, sei lá, acho que é pipeta que chama, não sei, precisa daqueles equipamentos, né? Para acender, para ligar. Não me lembro agora o nome de todos os equipamentos do laboratório, faz tanto tempo que eu não estudo em laboratório, mas você tem lá o equipamento que aquece a água, e quando chega nos 100 graus, at 100 degrees Celsius, ela vai se evaporar. Veja que aqui não cabe colocar will, mesmo sendo algo que primeiro se aquece e, consequentemente, ela se evapora. Mas como isso é zero conditional, a gente tem um paralelo de presente simples com presente simples. Isso sempre será no absolute truth, tá? Existem absolute truth que não sejam só condições científicas, tá, pessoal? Mas é geralmente usado para situações, para premissas científicas. Vamos falar do first conditional, então. Agora, o first conditional. Deixa eu usar aqui. Acho que a Ana Júlia entrou. Hi, Ana. First conditional. Hi, teacher. É que algumas pessoas eu consigo ver o nome, outras eu não consigo ver o nome de quem está entrando. O first conditional, e detalhe, como eu comecei, voltando para o exemplo anterior, como eu comecei pela subordinada, é obrigatório o uso da vírgula, tá? Então, aqui eu vou construir uma first conditional que não comece pela subordinada, comece pela principal. Eu tinha planos, amanhã eu tinha planos, hipoteticamente, é claro, não imaginando numa sexta-feira de prova final. Na sexta-feira, eu geralmente acabo mais cedo, acabo em torno das... Mais cedo em termos, né? Porque eu acabo às 18. Amanhã, nós temos a nossa prova e vocês não têm necessariamente que encerrar às 18. Às 18 eu tenho uma reunião e depois às 19 eu tenho uma aula. Mas aí vocês vão continuar fazendo a prova normalmente. Imaginando que sexta-feira estaria livre e eu tinha planos para um piquenique. Eu não irei ao piquenique. Eu não farei o piquenique. I won't have a picnic. I won't have a picnic if it rains tomorrow. Vejam que aqui eu não usei o first conditional, que a propósito se chama future possible. Teacher, Oi. eu fiz um exemplo, posso ler para você ver se está certo? Claro, eu até aproveito e escrevo ele aqui, vamos ver. Pode falar? Claro. If I study, I will pass in your test. If I study, I'll pass. Não tem win, tá? I'll pass your test. Vou colocar our test, porque é a prova de todas, tá bom? Não vou Por que não tem? Tá? Ele pertence a todos. If I study, I'll pass our test. Yes, very good. No caso, então vamos por partes. Na frase de cima, a teacher colocou a premissa em segundo, a condição prévia em segundo plano. Por isso que eu não usei vírgula. A frase subordinada está aqui. Essa é a condição. Eu não sei se choverá, se vai chover ou se não vai chover. Só que essa oração com if sempre deverá estar no presente simples. A oração principal estará no futuro. Veja que a minha é uma negativa, por isso que a teacher usou won't. E a oração da Júlia está com will, porque a dela não é negativa. Ela colocou uma prévia, uma premissa
a positiva, uma premissa. Bom, não quer dizer que aqui é positivo e aqui será negativo, não existe isso. Não confundam com tag questions. Vejam que nem tag questions está. Você viu que tag questions não está na lista? Não vai cair na prova tag question. Que é a tag question é quando a gente pensa, se é positiva, a tag vai ser negativa e vice-versa. Isso não é tag question, isso é conditional, tá? Então, aqui, se eu estudar, eu passarei na prova. É aqui que eu falo para vocês por que a gente tem que estudar esse assunto. Porque estudar é um verbo que no português ele não está conjugado. Estudar é infinitivo. Só que no inglês ele está conjugado, sim, no presente simples. So if I study, I'll pass our test. Alguém mais quer compartilhar algum exemplo dos seus estudos? Bem, e aqui, pessoal, chama-se Future Possible, porque tem o jogo do futuro, que é aqui, ó. Nós precisaremos do future aqui, tá? Mas nunca na oração com if. A oração com if, ela nunca aceita nenhum modal. Ela nunca terá modal, tá bom? Vou mudar um pouquinho a frase da Júlia. If I study a little, ou seja, se eu estudar só um pouquinho, veja que muda a ideia. Não é I will pass, é I may pass. Que também é first conditional. Por que I may pass? Porque entrou naquela ideia de que há uma possibilidade remota 50%. de 50%. Isso, quem se lembra sabe que may, né, e o could estão na casa dos 50%. Ou eu passo ou não passo. Por quê? Por que eu coloquei o may e não will? Porque aqui eu joguei com pouco estudo. If I study a little, I may pass. Diminuiu a chance de passar na prova. Ô, teacher, mas aí não entra no second Não, conditional. não é o second. Second eu vou falar agora. O second conditional chama-se present unreal, tá? Deixa eu ver se eu subir aqui, vai eu ter mais espaço. Quer ver? Vocês vão entender. Vamos entrar no second conditional, então, agora. O second conditional, ele joga com... Ele se chama presente unreal, present unreal. Deixa eu ver se é present unreal mesmo. É isso aí. O future possible também é conhecido como present real, tá? Também é conhecido como present real. Porque se isso acontecer, realmente não... perdão. Se isso acontecer, eu de fato não farei o piquenique. Por isso que é present real. E também future possible, porque esse é um futuro possível. O present unreal, vocês vão trabalhar com uma ideia de hipótese. Hypothesis, ele é hipotético. Hypothetical. Por exemplo, deixe-me ver aqui. Se eu não... não. Deixa eu ver, eu quero um exemplo melhor. Se eu... eu vou começar com if, que é mais fácil. If I didn't study at all. O que seria if I didn't study at all? Se eu não estudar nada. O microfone de alguém tá bem baixinho. Tem gente tentando falar e eu não tô conseguindo escutar. Ou é o meu aqui. Se eu não estudar nada. Exatamente. Se eu não estudar nada, if I didn't study at all, é que, na verdade, a prova de amanhã não vai ajudar no exemplo. Porque o present unreal, ele não necessariamente trata-se de algo que ainda vai acontecer. Aí vai confundir a nossa cabeça. Tem que ser algo que já foi. Deixa eu me pensar.
Se nós não tivéssemos internet neste ano de pandemia, nós ficaríamos sem estudar, né? Ó, if we didn't have internet access, we wouldn't study at all. Pronto, agora ajudou. Eu queria a expressão at all, eu adoro essa expressão, adoro. At all, né? De jeito nenhum. Sempre o at all acompanha frases negativas, né? Ele anula tudo aquilo por completo. Gente, pensem que vocês são muito jovens, vocês nem nasceram na época que só existia o celular Nokia, né? E só existia aquele jogo da minhoca. E as pessoas só se conversavam. Vocês já viram um celular Nokia, desses antigões? Eu tenho um museu de celulares lá em casa. Uma hora eu trago aqui para vocês conhecerem. Para mandar uma mensagem de Nokia, você tinha que apertar umas teclas 500 mil vezes para chegar na letra A, para chegar na letra B, para chegar na letra C, sabe? É um mesmo botãozinho com 4, 5 dígitos, 4, 5 letras, para você conseguir mandar. Era uma coisa horrível. Era só SMS, era só o que ia. E cada SMS era uma fortuna. E era assim, era uma época, gente, que para você mandar um SMS, eu pagava e quem recebia e queria ler pagava junto. Era ridículo. Antes, então, o celular, então, para fazer uma chamada de celular, quem atendesse uma chamada de celular também pagava. Não só quem mandava, quem recebia. Era coisa para milionário, era uma coisa absurda. Então, gente, se nós não tivéssemos, olha a frase aqui, ó. If we didn't have internet, se nós não tivéssemos. Veja que esse tivéssemos é uma conjugação do subjuntivo do português, que no inglês é construído no passado simples. A oração com if tem que estar no passado, para que a outra frase, a frase independente, tenha o apoio do would. Aqui não cabe will, cabe would. Não é futuro possível. É algo que não tem como mudar mais. É uma hipótese, é hipotético. Imagine uma sociedade sem internet em 2020. Nós estávamos ferrados. Tá bom? Esse é um exemplo. Então, o second conditional sempre vai acompanhar o would? Exato. Sempre vai ter na oração independente. Você pode ter o would, você pode ter might, você pode ter should. could. E as negativas é o couldn't, might not. Vamos construir uma frase com could. Deixa-me ver. Eu vou construir uma... Sempre hipotético. We could get... Nós poderíamos pegar, eu vou falar do Covid. COVID-19. Nós poderíamos pegar, we could get... Eu sei que é tudo discutível, tá? Não estou falando nada... it's not written on the stone. Tem uma expressão que não está escrito na pedra, que é uma referência às pedras lá de Moisés, dos 10 mandamentos. Quando a gente fala alguma coisa que é só hipotético, é só para exemplo, não quer dizer que está escrito na pedra. Não estou falando coisas baseadas em fatos. We could get COVID-19. Aqui não vai ter vírgula. If we didn't wear masks and hand sanitizer, a gente não use. Or rub. Eu gosto do verbo rub, que é aplicar na pele. Or rub hand sanitizer. Deixa eu dar uma ampliada aqui para quebrar aqui, para que vocês entendam que essa aqui é uma frase só. Ó, we could get COVID-19 if we didn't wear masks or... Aqui eu vou colocar o or. Pode ser and. É porque tem que ter as duas... Na verdade, a gente está sendo educado para fazer as duas coisas, né? Não vou colocar or não, porque não é or não, é and. And rub hand sanitizer. Nós poderíamos pegar o COVID-19 se nós não usássemos as máscaras
e não passássemos o álcool gel. Embora já se sabe que isso tudo, né, ainda improvável, né? Não ajuda em nada, na verdade. Mas tudo bem, essa é como eu falei, isso é outra discussão. Pessoal, o que vocês entendem dessa frase? Nós vamos pegar, tipo, o Nós poderíamos, Covid-19, senão Breno, nós calma. poderíamos, É isso, nós poderíamos pegar. o Covid-19, se não usássemos máscaras e, tipo, E passássemos. passássemos negócio de higiene na mão, O hand sanitizer é a palavra em inglês para álcool gel, tá? Hand álcool sanitizer. gel. O hand sanitizer é um produto que sempre existiu. Quando a Titia morava nos Estados Unidos, já era obrigatório nas salas de aula, há muito tempo. Bem, lembrando, não usei vírgula, porque eu não comecei pela frase com if. Aqui eu usei o could, até porque se eu colocasse would, ficaria muito mais forte. E eu não acho que é um caso de would, porque eu acredito que tomando todas esses protocolos, você não está isento, né? Não ileso, isento. Mas eu poderia colocar would se eu quisesse. Né? E ainda quem acha que a probabilidade é menor ainda, might. O might diminui a possibilidade, mas está certo, está dentro do second conditional. Tá legal? Alguém quer compartilhar o seu exemplo? Bem, vou partir para o third conditional, que é o último dentro desse conteúdo. O third conditional, ele é sempre o mais complexo. Ele é conhecido como past unreal, porque ele vai especular algo. Veja que tudo aqui a gente especulou algo no presente. Olha como o hoje seria terrível se não tivéssemos internet. Olhe como poderíamos contrair a doença mais facilmente se não tomássemos essas atitudes aqui. Olhe o past unreal para vocês verem como ele é mais dramático. Eu sempre cito esse exemplo quando eu lembro do third conditional. Vocês já ouviram falar de um tiroteio que houve dentro do cinema no Brasil, dentro do Shopping Morumbi, na sala de cinema, a long, long time ago? Eu falo se vocês já ouviram falar, porque vocês nasceram, acho que de muito tempo depois desse. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não sei sobre não. Talvez ouviu falar na minha aula, porque eu sempre cito esse caso. Esse rapaz que entrou atirando, se eu não me engano, o filme era Matrix, ou o filme era... Não sei se era um filme do Batman. Não, eu não quero falar bobagem. Não importa também que filme seja. O que importa é que isso aconteceu. Ele matou 13 pessoas. Eu acho que foram 13. Ou ele atirou. Ele não, matou acho que 5, 6. Atingiu. Ele machucou 13 pessoas. E dessas 13, 5 morreram, eu acho. E ele foi, claro, a polícia conseguiu pegá-lo e tal, e ele cumpriu a pena. Hoje ele está solto. Na época ele era estudante de medicina da USP, e se eu não me engano, ele ganhou o direito de voltar a estudar medicina na USP. Hoje ele é estudante de medicina ou já se formou. É bem complicado isso, né? No nosso país é bem complicado. Bem, por que a Titia está contando essa história? Porque neste dia eu me lembro dessa história. Bom, primeiro porque é memória afetiva. Meus 2 sobrinhos do Teacher Beto, mais sobrinhos do Teacher Beto que meus, né? Porque são filhos do irmão do Beto, Mariana e Alexandre. Na época eles eram adolescentes e eles tinham o ingresso, ganharam, compraram, sei lá, para ir nesta sessão, nesta sala de cinema. E eles não moravam no Morumbi, nunca moraram no Morumbi. Eles precisavam pegar ônibus. They needed to catch a bus to go to the mall. They missed the bus. Therefore, they did not go to the mall. Therefore,
they did not see the movie. Therefore, they were not there at the movie theater. My question is, what if é uma expressão muito boa, porque vocês precisam aprender. Opa, cadê o if aqui? What if não é what it, é what if. What if é e se. Nunca falem and if, tá, pessoal? What if é o famoso e se. What if they had gone to the theater on that day? What could have happened to them? Vocês conseguem imaginar isso? Imagina 2 irmãos sendo alvejados. If they no caso os dois, Alexandre e Mariana. If they had gone to the theater, to the movie theater on that very day. Essa expressão very day, very class. O very é um advérbio que dá ênfase ao que a gente diria, acho que exato. Naquele exato dia, naquele fatídico dia, acho que fatídico. The very day. On that very day. If they had gone to the movie theater on that very day, they could have been shot. Or they could have been even killed. Algumas pessoas, tem até documentários, tem vídeos no YouTube das pessoas que contam como ficaram as sequelas. Teve gente que ficou paraplégico. Então, pessoas loucas como essa, elas às vezes elas não destroem a vida das famílias só pela morte, só por vitimizar, né, pessoas, mas às vezes a pessoa ela escapa do tiro, mas a bala afeta órgãos que causam sequelas e as pessoas nunca mais serão as mesmas. Imagina o trauma de querer ir a um shopping, de querer ver um filme no cinema. Deus me livre, né? It's really horrible. É a mesma coisa daqueles tiroteios escolares, né? Que tem muito nos Estados Unidos. It's horrible. It's appalling. Olha essa appalling. Eu acho que é assim que se escreve esse adjetivo appalling. Procurem o significado de appalling, porque eu não consigo nem saber o significado. É desprezível. Não sei. Não é desprezível, é uma coisa mais forte. Aqui, o past and real. Sempre quando trabalhamos o third conditional, todo exercício de third conditional tem historinha. Então, quando a teacher contou toda essa história do tiroteio, não é para matar a hora, não. Precisava da história. Porque você precisa de toda essa prévia e imaginar, hipoteticamente, um passado que não existiu. Porque o que não aconteceu? Eles não foram para o cinema. Mas o que aconteceu? Realmente houve tiroteio. Só que eles não, graças a Deus, alguma coisa, sei lá, milagrosa, fez com que eles não fossem ao cinema. É igual aquelas histórias assim de avião que cai e a pessoa perdeu o voo, né? E se eles tivessem pego o voo, né? If they had gone to the movie theater on that very day. Viram aqui que isso aqui é passado perfeito? A frase com if sempre vai estar com had e o verbo na terceira coluna. Sempre é passado perfeito. E a outra frase tem o quê? 3 verbos. Aí o aluno vai me dizer, mas teacher, tem 4 porque killed tá ali. Não, porque killed ali tá no papel de adjetivo. São 3 verbos, é o could have been. Isso a gente estudou no livro 3, e se chama Model Perfect. Né? O Perfect Model. Fizemos exercícios também no ESL Library. Também, né, com Model Perfect. Eu vou ver, eu acho que salva a tela aqui. Salvou. Aí ela aparece num folder. Ela tá salva. Eu vou criar agora, pessoal,
uma outra situação. Aqui. Existe uma teoria da conspiração, mais um caso, só para eu finalizar o third conditional. Bem rapidinho, para não perder muito tempo de vocês. Existe até documentário sobre isso. De que na eleição em que o George W. Bush ganhou, ele concorreu com o Al Gore. O Al Gore era o candidato democrata, George Bush era o republicano. A Teacher morava na Flórida nessa época, então acompanhei esse caso de perto. Ao contrário do que muita gente pensa, principalmente os negros do sul dos Estados Unidos, eles são republicanos, eles não são democratas, não são progressistas, eles são republicanos. E na época, o governador da Flórida era o Jeb Bush, que é primo do George Bush. Naquele ano de eleição, o Jeb Bush criou uma lei absurda, depois descobriram que era uma lei inconstitucional, porque nos Estados Unidos tem esse lance. Se você deve para o governo, deve imposto, deve multas de trânsito, você não recebe porque não é documento, não é carteira de voto, como que chama? Título de eleitor. Os Estados Unidos não tem título de eleitor. Tem um tal registro, é um número de registro, que ele é liberado por eleição, para você poder votar. Então, se você tem dívida com o governo, se você, por exemplo, é bandido, se você está sendo julgado por qualquer coisa, você não tem direito a votar. Então, eles analisam tudo isso para você ganhar esse registro de voto. O Jeb Bush, o que ele fez? Ele descobriu que a maioria das pessoas que não pagavam multa de trânsito, a maioria era negra. Aí ele fez o seguinte, ele mudou na Flórida, que mesmo você devendo multas de trânsito, você tinha o direito de votar. Você ganhava o registro de voto para poder votar. E ele fez isso, assim, meses antes da eleição. Todos os negros ganharam o registro de voto, todos os negros foram votar. E deu vitória a George Bush. Vitória também nacionalmente. Foi uma briga, gente, foi uma contagem de votos. Eu não lembro, eu não sei se vocês já leram sobre isso. Mas foi no final de janeiro do outro ano, ou fevereiro, que eles conseguiram resolver a situação. Que houve briga, entrou advogado, o Al Gore tecnicamente teria ganho se essa lei não fosse inconstitucional no final das contas. Al Gore perdeu, mas de fato ganhou, entre aspas, e George Bush tornou-se presidente. Então vamos lá. If Jeb Bush hadn't created that unconstitutional law in Florida, if Jeb Bush hadn't created that unconstitutional law in Florida, Al Gore would have been the U.S. president in that year. Al Gore teria sido o presidente dos Estados Unidos. Os democratas teriam ganho. O que, pela lei, ganhou, né? Só que é uma história longa, mas vale a pena vocês pesquisarem, se vocês tiverem curiosidade sobre assuntos como esse. O que vocês entendem dessa frase? Que se o George Bush não tivesse criado aquela lei inconstitucional na Flórida, o Al Gore iria ter sido o presidente dos Estados Unidos. Exato. Ó, eu não tô conseguindo selecionar, porque eu tenho medo dele criar uma coisa. Aí, ó, tá vendo o que ele tá fazendo? Undo. Tá, eu não tô conseguindo selecionar. Tudo bem. O meu ponto, aqui, ó, acompanha o meu cursor. O meu ponto é que aqui eu criei uma negativa.
Porque na frase do meus sobrinhos era se eles tivessem ido, né? Ela era afirmativa. Tem que lembrar que quando negamos no passado perfeito, é o had que ganha not, tá? Hadn't. Então, nós também podemos construir premissas negativas. Se Jeb Bush não tivesse criado aquela lei constitucional, exatamente como a Ana Júlia falou, o Al Gore teria, aqui eu teria, sido o presidente dos Estados Unidos. Tá bom? Agora, eu quero aproveitar esses últimos minutos. Gente, fica à vontade comigo, viu, gente? Depois dessa aula não tem mais nada. Eu só tenho 500 mil vídeos para editar. Mas esse é problema meu. Aproveita esses minutos para tirar suas dúvidas. Porque o combinado foi que vocês trariam dúvidas. E desculpa o latido do cachorro do vizinho aqui do lado. Vai fazer o quê, né? Então, os filhos da Jennifer. Ok, vamos lá. Vocês não têm dúvidas? Podem citar, por exemplo... Teacher, Oi, pode falar. no terceiro tópico das expressions, Tá. a understaffed, você pode repetir, por favor? O understaffed, Isso. esse aqui. O word by word, é isso? Isso. Tá, então vamos lá, pessoal. Item 3, word by word, eu vou falando todos eles, tá? Vou falar de todos. O sure I am aparece ali porque às vezes a gente se esquece de usar sure no lugar do yes. Nós temos alternativas para aquelas respostas curtas, que é yes, I do, yes, I can, yes, I am. Gente, cansei do yes, coloque sure. Sure I do, sure I am, sure I can. É só por isso que tá ali. I think so, é só porque eu acho que eu já comentei isso com vocês. Ai, gente, eu sou ex-vegana, mas dá vontade de jogar uma bomba nesse cachorro. I think so, porque o aluno se esquece que... não é que ele se esquece, no automático a gente pratica muito. I think so, I think so, I think so. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Só que às vezes você precisa do lugar do so, o that. Então vamos lá, ó. Eu acho que... E aí você expressa a tua opinião. O I think so não serve para expressar uma opinião fechada. O I think so é concordar. Se eu falo, hoje tá frio, aí você diz, I think so. Eu acho que sim, eu acho que também tá frio, né? É só cuidado quando escrever em redação, não jogar com I think so, sendo que, na verdade, às vezes o que você precisa é o I think that. No kidding. No kidding é uma expressão que é para... fala sério. No kidding. É para surpresas, né? Quando alguém fala algo surpreendente, você diz no kidding, né? Não tem nada a ver com sem graça ou sem piada. No kidding. Uma expressão de surpresa. A little bit é um pouquinho. It sure is. Por exemplo, se eu disser, wow, it's cold today, isn't it? E aí você fala, it sure is. It sure is. Com certeza está. Com certeza está. It sure is. Está, sei lá, está caro, né? Ir ao cinema. Oh, it sure is. Ou então... Can you drive, Pedro? Se você é um excelente motorista, você vai dizer I sure can. É que aqui é um outro uso do sure no meio para enfatizar o que foi falado antes, tá? Precisa de uma estrutura anterior para essa expressão fazer sentido. To give someone a ride, eu acho que o Ben perguntou na aula passada, aula retrasada, sei lá, que é pedir carona. It's a deal, it's a deal, negócio fechado. Concordamos Teacher, com algo, it's a deal. O to give someone a ride é dar uma carona ou pedir? Dar carona. Dar carona. Mas você pode pedir carona com ele. Por exemplo, can you give me a ride? Ou então,
could you, para ser mais educado. Could you give me a ride? E troque ride, pessoal, pela palavra lift, tá? Porque ride é gíria, como lift também é gíria, tá? Tanto ride quanto lift é carona. E é assim que se fala. Mesmo sendo gíria, não é algo vulgar, não. Vocês podem usar com qualquer pessoa, em qualquer situação, tá? Vamos lá. Gosh. Gosh é uma variante para God. Oh, gosh. Né? A gente sabe que em muitas religiões é sabido que não se fala o nome de Deus em vão. Por isso que muitas pessoas podem escrever God assim na internet. Como tem gente que escreve, acho que assim em português. Quer ver? Cadê? Assim. Já viu? Vocês já viram? Só que isso aqui é português, né? Pessoas que escrevem Deus assim na internet, tipo, oh meu Deus, escreve assim, tira uma letra e põe apóstrofo. Então no inglês a gente tira a letra O e põe o dash. Isso aqui são formas de você não falar o santo nome Deus, né, de Deus em vão. Então, em vez de God, você falar, oh gosh, oh my gosh, tá? É bem bacana saber que gosh existe. Nós temos também o how about. O how about é muito importante, porque o how about é o que tal. Só que o que muita gente se esquece é que depois do about, se vem um verbo, tem que ter ing. Então, how about going out later? Que tal sairmos mais tarde? Ou how about going to the movies? How about ordering a pizza? Sempre depois do about é obrigatório o ing, se for verbo. Porque eu posso simplesmente sugerir pizza. How about a pizza? Aí pizza não é verbo, então não vai ter ing. Come on. Come on, isso vocês conhecem, né? Come on serve para incentivo. Principalmente, eu penso sempre em situação assim, de academia, você tem lá teu treinador, você tem o instrutor de zumba, né? Ele sempre vai falar, come on, né? Para que você não pare, para que você não desista. Come on, também dependendo da situação e do tom, ele também pode representar o deboche, do tipo, come on, para de fazer piada sem graça. Ou come on, eu não gostei do que você disse. Tem que fazer aquela cara de blasé, né? Aquela, sei lá, Karen face. Já ouviram falar em Karen? Isso aqui não tá na prova, tá, gente? Mas vale a pena vocês conhecerem. Karen é um nome que hoje em dia é usado para as pessoas chatas, para as pessoas reclamonas, né? Ser Karen é ser aquela pessoa que levanta a mão e fala, can I talk to the manager, please? Ou o que a Karen faz? A Karen reclama que o bife não está no ponto, ela reclama que o vinho não está do sabor dela, do gosto dela, que sei lá, no Brasil seria uma cerveja quente, ou então que o prato demorou demais para chegar à mesa. Tem vários vídeos sobre Karen. E a Karen também tem cabelo, viu? Pesquisem lá, Karen Hair. O Karen Hair é sempre um cabelo assim, curtinho atrás e arrepiadinho atrás e jogadinho de lado na frente. Sim, uma franjazinha. Tem vários, né? TikTok tem bastante. Tem várias piadas, vários memes de Karen. Então, é aquela cara blasé, aquela cara de bunda que a gente falaria, é a Karen face, né? Aí você faz assim, come on, né? Don't be a Karen. Até o pessoal fala, please don't be a Karen. Deixa eu ver mais. First of all. First of all é uma expressão para iniciar, é muito boa para iniciar discurso, para iniciar redação, é o antes de tudo, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, é o famoso primeiramente. Tem sinônimo, né, de first of all, você pode ter o first, tem o firstly, tem
I don't know, let me see. In my opinion, in my humble opinion, as a matter of fact, é muito bom para começar texto, né? Que quer dizer de fato, na verdade, para ser honesto, honestly. Essas são quase todas sinônimos, tá? Frankly speaking. Essa é mais usada oralmente, to be honest with you. São expressões usadas para iniciar um pensamento, tá? So that é com o propósito de para que. Vamos criar um exemplo aqui. Deixa eu subir aqui, que aí eu acho que eu consigo. Vamos lá. I created this video conference. Eu criei essa aula em vídeo, né? This video conference so that I can help you with your finals. Finals no plural. Eu criei esta aula em vídeo, essa aula no Zoom, para que, com o propósito de ajudar vocês com a prova final. I created this video conference so that I can help you with your finals. So that é usado sempre com a ideia de, com o propósito de, para que, com a intenção de. O so that é uma expressão muito usada. O to tell you the truth teria que estar aqui nessa lista. Vocês podem começar um texto dizendo to tell you the truth. Não sei porque foi usado, eu digitei depois. I can't wait to see you there é mais para ilustrar a expressão de ansiedade. I can't wait to see my relatives on Christmas Day. Sei lá, o Natal tá chegando. Tem que ter relatives no plural. E eu sei que tem parentes que eu não vejo há anos e eles vão estar aqui no Natal. Então, I can't wait é sempre usado para expectativas, né? Seria eu mal posso esperar. Mal posso esperar para ver os meus parentes no Natal. I can't wait to see your finals. I can't wait to see you guys successful in the future, né? É bem interessante essa expressão. I can't wait. Understaffed é estar com um quadro reduzido. Uma empresa que está understaffed, ela está funcionando, bem ou mal, mas com fewer employees. Hoje em dia, por conta da pandemia, muitas empresas estão funcionando understaffed. Eu acho que até citei o exemplo da Sky, né, Breno? Não sei se você lembra. Que se vocês estiverem necessitando de alguma ajuda da Sky, geralmente eles já deixam você esperando uns 40 minutos do telefone. Mas agora com a pandemia, eles te deixam esperando 2 horas. E eles ficam repetindo a mensagem. Pela pandemia, devido à pandemia, estamos trabalhando com menos funcionários. E isso em várias empresas. Está quase todo mundo trabalhando understaffed. Ok? Fewer employees. O CEO é um termo para chefe, né? O Chief Executive Officer. Os CEOs, eles não são necessariamente o presidente da empresa. CEOs também não necessariamente são os donos da empresa. Às vezes são, às vezes não. O CEO, ele é o líder. Ele é quem comanda. Ele é o top, o bambambam da empresa. É quem geralmente está ganhando mais. Purchase é o verbo comprar. É só uma forma chique para dizer to buy. O purchase é um termo corporativo, então é para compras industriais, compras de suprimentos. Eu não digo I will purchase new shoes. Posso até dizer, mas é estranho. I'll buy new shoes. I'll purchase, I don't know, I'll buy ships. Comprarei navios. Comprarei peças, que eu trabalho numa montadora, né?
Tanto é que o departamento de compras de uma empresa se chama Purchasing Department. Isso aqui me remeteu uma coisa, pessoal. Depois que vocês se formam, a nossa escola tem também um curso chamado Inglês Instrumental. Inglês Instrumental é inglês focado numa determinada área. Por exemplo, aqui a gente tem alunos de direito que estudam só inglês jurídico, inglês de medicina. Esse aqui seria o inglês administrativo, inglês para chamar inglês corporativo. Para vocês aprenderem todos os nomes dos departamentos de uma empresa, né? Como é que essas terminologias a gente só aprende em cursos instrumentais. Uma hora que vocês entrarem na faculdade e quiserem fazer um curso específico da área de vocês, nos procurem, tá? O Purchasing Department é o departamento de compras. Também tem o departamento financeiro, o departamento RH, etc, etc. E a palavra installments, na aula passada, eu acho que eu falei, não sei, installments é parcelas, tá? Parcelas de, sei lá, do carro, parcelas do teu apartamento, né? Installments são parcelas. Acho que falei todos do word by word. Pessoal, uma coisa que eu vi no livro de vocês, no livro 3, tem o assunto número 6, viu? Tem o assunto número 6 no livro 3, eu acho que tem. Ou não, perdão. Eu acho que é no livro 2. Se vocês têm o Got It Too, eu acho que vocês têm, pega aquela sessão de revisão, aquela primeira unidade, não é a unidade 1, a unidade W, que é a Welcome Unit. A unidade Welcome tem exercício do item 6, tá? Eu acho que é lá na revisão, porque isso é assunto do Got It 1, que ele aparece na revisão do Got It 2. Muita coisa do Welcome ali, vale a pena vocês darem uma olhada. Acho que seria isso. Dúvidas, eu queria atender dúvidas. O Breno tinha falado alguma coisa sobre present perfect, né, Breno? Aí ele salva, ele faz essa confusão aqui. Deixa eu clicar aqui, deixa eu sair aqui da sala. Tá. O Breno saiu da sala, né? Ele não está mais aqui conosco, não está mais aqui quem falou. Alguém tem dúvida no present perfect? Ele tinha citado isso ontem e não... Bom, basicamente, lembrem-se, tá, pessoal? Entre simple past e present perfect, o simple past sempre vai ter o recorte temporal, as palavras como yesterday, last week, last summer, 2 days ago, né? O ago. E você vai usar o passado simples, a coluna do meio. O present perfect é toda ação no passado, ou que ainda seja verdadeira, mas que vocês precisam da estrutura have, has e a terceira coluna. Eu acho que eu me lembrei. Ele na verdade, questionou se precisaria estudar verbos na terceira coluna. Eu ainda recomendo, memorizem os clássicos. Written, gone, done, made, aqueles que a gente mais usa. Tá legal? Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Porque eu quero poder liberar vocês, né? Já tá tarde. O teacher, no item 15... Perfeito. Vamos lá. Ele fala sobre avoid double negative. E daí, tipo, eu vou usar o negativo, 2 negativos na mesma frase? Não, na verdade, o avoid é justamente o oposto. O avoid significa evite. Na verdade, não é nem evite. O certo seria nunca use. Vou dar exemplos. Então, bem rapidinho, vou abrir nosso quadro. Olha só o que poderia acontecer um erro comum. O aluno escrever assim: I don't know nothing about English. O que acontece com o double negative? É que o double negative, no inglês vulgar, no inglês das pessoas de rua e nas músicas, é super comum vocês ouvirem o double negative. É normal o aluno dizer
Deixa eu ver. Deixa eu ver uma frase. Tem música dos Beatles que fala double negative. Não, eu tô confundindo. Os Beatles, ele canta uma música que eles falam she don't care, eles usam she don't, que também é muito comum em música. Evitem esse erro, né? Não é she don't, é she doesn't. Mas não é disso que eu tô falando, não. You ain't seen anything. Aqui, ó. Essa música fala You ain't seen nothing yet. É uma música dos anos, acho que 80. Tá. Vamos primeiro para essa frase aqui de cima. Olha o double negative. Eu estou negando com don't. E eu estou negando com nothing. Isso é uma dupla negativa. E isso está errado no inglês. Não pode. Eu não posso dizer eu não sei nada de inglês. No inglês, você tem que dizer eu não sei alguma coisa de inglês. É o anything. I don't know anything about English. Isso é uma frase correta. Ou você pode também dizer, você afirma, eu sei. O que eu sei? Nada about English. Isto é esses são dois exemplos de frases que significam a mesma coisa e ambas estão corretas. A primeira nega no início e a segunda nega no meio. Isto é o correto. É errado dizer I don't know nothing. Essa frase aqui, I ain't seen nothing yet. Bom, primeiro que ela já tem uma aberração. Esse ain't, só por curiosidade, ele significa tanta coisa porque ele não ele não faz parte de nenhuma regra da gramática. É uma aberração da língua. Então, ele significa am not, ele significa is not, ele significa are not, ele também significa have not e também significa has not. Tudo isso é ain't. Veja, olha a aberração. Se o ain't significa tanta coisa assim, é porque dá para desconfiar que isso aqui é bobagem. Nesse caso, o músico, o que ele quis? Ele queria essa daqui. Ele queria usar essa. Então, ele usou o ain't, porque na fala pode. Mas na fala bem vulgar, né? Então, aqui seria o correto have not. Correto em termos. Por quê? Porque ele também colocou nothing. Então, essa frase correta mesmo, tem que tirar o not. I have seen nothing yet. Aí está perfeita. Quer dizer, eu não vi nada ainda. Ou eu nego no haven't e uso anything. Pronto. As duas frases, igual as de cima aqui, ó. Essas duas frases estão dizendo a mesma coisa. I have seen nothing yet ou I haven't seen anything yet. Tá? Isso quer dizer, não use dupla negativa, porque ela anula uma frase, ela tira ponto de redação, né? Por isso que ela está na categoria ali de dicas para redação. Ali a ordem dos adjetivos, pessoal, bem simples. Cuidado ao adjetivar muita coisa. Geralmente, em redação, o aluno não faz isso. Que é colocar 3, 4 características de algo antes do algo. Por exemplo, se eu... vamos supor aqui que eu quero adjetivar o meu cabelo. E eu digo, I have... Vamos começar. Eu quero que vocês falem o tamanho do meu cabelo, a estrutura, né? O formato, né? A textura do cabelo e a cor. O tamanho, o comprimento, a estrutura, se ele é liso, se ele é encaracolado, e a cor. Então, assim, a ordem correta é I have... Deixa eu ver. Vou colocar aqui embaixo, porque eu sempre preciso da ordem. A ordem é size, shape. H-I. Primeiro é shape, size e color. Isso aí a gente teria estudado numa outra situação com mais... Isso eu ensino bastante no curso de TOEFL. Porque no TOEFL, quando tem redação no TOEFL, precisa.
Shape, a ordem é shape, size and color. Então, o meu cabelo, quando eu era criança, ele era liso. Agora ele tá judiado, né? Mas tudo bem. I have straight. Meu cabelo, eu considero ele curto, na altura do ombro, mas é curto. E ele é rosa. E o que é? O que eu tô adjetivando? O meu cabelo. Então, a frase tem que ser I have straight, short, pink hair. Essa ordem aqui, pessoal, ela é fixa. Eu não posso colocar short antes de straight, eu não posso colocar straight depois do pink. Essa ordem é fixa. Como é que eu posso fugir dessa regra? E se eu tiver dúvida, como é que eu vou fazer numa prova? É simples. Aí vem a dica de prova. Comece falando my hair. Aí fala my hair is. My hair is pink, vírgula. Straight, vírgula. And short. Ponto. Quando vocês têm muitas características para listar, sempre coloque aquilo que eu estou caracterizando primeiro, separe com o verbo, e aí vocês vão o quê? Listar características que não seguem ordem fixa nenhuma. O detalhe é, aqui tem que ter vírgula, e a última característica, se forem mais de 3, né, 3 ou mais, tem que finalizar com and. Veja como aqui em cima não é assim. Não tem vírgula e não tem and. Porque aqui eu estou dizendo, eu tenho cabelos rosas, curtos e lisos. Ou meu cabelo é rosa, liso e curto. Tá legal? Mas isso vai fazer mais sentido quando caso vocês se prepararem para um TOEFL. Tá, pessoal? Mas vai ter redação, né? Então fiquem atentos a isso. Qualquer outra dúvida, podem me perguntar. Aproveitem. Teacher, tem como passar rapidinho nos significados dos phrasal verbs? Olha, são muitos, tá? Eu vou tentar. Não, qualquer coisa Vai estar só... gravado, né? Então vocês vão poder ver na gravação. Porque, como são muitos, vai ficar um pouco cansativo. Tá, tudo bem. Ó, tem alguns deles. Como é que eu posso explicar? Vai fazer mais sentido numa frase do que um significado real mesmo, tá? Que eles nem têm tanto um significado equivalente do português. O turnout, vamos lá, então, número 1. O turnout, ele é usado quando eu falo de como algo acabou sendo ou acabou acontecendo, como consequência de fatos. Eu sempre dou um exemplo da nossa primeira festa de Halloween, que ocorreu em 2002, lá em Caxias do Sul. Foi a primeira tentativa, primeira vez que eu fiz algo na vida nesse sentido. Eu e o Teacher Beth morrendo de medo, uma comunidade católica, né, bem religiosa, e que na época era muito novidade, né, festa de Halloween, tanto é que nem tinha coisas de Halloween para comprar na cidade. Eu falei, gente, não vai ninguém, essa festa não vai dar nada. Compramos salgadinhos mais ou menos para umas, sei lá, 30, 40 pessoas. Gente, apareceram 80. E ainda teve uma banda de rock ao vivo. E a teacher ainda cantou Sweet Child O' Mine. Queria que tivesse, né, como é que fala, internet naquela época, que estaria no YouTube. Gente, olha, I thought it was going to be a disaster because there was not enough food for everybody. There was not enough drink for everybody. But it turned out a success. No final das contas, as pessoas não se portaram com comida, as pessoas curtiram mais o rock e nem deram bola pro refrigerante. So it turned out a success. Foi um sucesso. Turn down. Turn down é recusar. Ele é sinônimo de refuse. Então, turn down é usado para recusar propostas de emprego, recusar pedidos de casamento, recusar propostas de vendas, de compras de, sei lá, de apartamentos, de carros, né? Trocas, né? Negociações, you can turn down. Fall for. 3. Fall for é quando você cai no conto do vigário. Acho que ontem eu comentei com vocês que sempre ligam para minha família
dizendo que a Laila está sequestrada, está em apuros. And my parents always fall for that. They always fall for the trick, the joke, the prank. Eles sempre caem na jogada, né? É falcatrua, né? Quando você cai em falcatruas, you fall for. E também não é só coisa assim tão pesada. Você pode cair numa piadinha. Cut down on, 4. Cut down on é quando você diminui, corta, principalmente da sua dieta, algum tipo de substância, porque você quer um resultado. Por exemplo, meninas que querem diminuir celulite, you should cut down on sodas. Rapazes que querem, sei lá, cortar o açúcar, sei lá, né? Porque tá... Não só rapazes, qualquer pessoa que esteja ganhando peso, no caso eu, I should cut down on sugar, cut down on carbohydrates. You can cut down on coffee. O cut down serve para reduzir, cortar algo que está em excesso na sua vida. Drop out of. Drop out of é quando você cancela um curso. Seria o trancar matrícula. You drop out. I drop out of college. E também drop out, junto, é um adjetivo. Uma pessoa que... Como é que fala? A dropout student é um aluno desistente, né? He's a dropout. He's a dropout student. Drop out of é cancelar cursos, trancar matrículas. Look down on, número 6. Look down on é você... tinha um verbo certinho em português, me fugiu. É quando você faz pouco caso de pessoas, quando você é intolerante, você tem soberba, and you look down on poor people, or you look down on people with learning deficit, or you look down on disabled people. Existem várias razões para você look down on a person. Hoje em dia fala-se muito disso, por exemplo, racismo, né? Ou porque você é contra pessoas que são LGBT. Qualquer razão pode fazer com que you look down on a person, and that's not nice, tá? Don't look down on people, never. Make out. 7. Make out tem muito significado. Make out é decifrar letras feias, decifrar hieroglifos, decifrar código, decifrar pinturas abstratas, isso é make out. Make out também para gíria adolescente é o ficar, beijar alguém é make out, né? Posso estar esquecendo alguns significados, mas eu acho que são esses que vocês precisam. Look up to é o contrário do look down on. Look up to é quando você se espelha em alguém. Você se inspira em alguém. Você olha com outro olhar para aquela pessoa. Você admira. You look up to heroes. We look up to teachers. We look up to soccer players. Artists, né? A gente pega sempre uma figura que foi ilustre ou ela é importante na tua vida. And you look up to that person. Come across. Come across, é muito legal esse verbo, hein? O número 9, come across, é encontrar algo por acaso. Então, você, por exemplo, isso aconteceu bastante comigo nessa pandemia. Why? Because I've been organizing old photos, I've been opening old boxes, I've been organizing drawers, gavetas. And then I come across old pictures, old documents, old letters, especially letters. Eu tenho encontrado ao acaso cartas, né, de tempos de outrora, né, quando a gente mandava muito cartas. Come across é sempre encontrar ao acaso, né? E serve também para encontrar pessoas. Vocês last night I went to a bar and I came across a former student.
Ontem à noite eu fui a um bar e eu encontrei ao acaso uma ex-aluna, né? I came across this form, não old. Nunca usem old para falar old student, como se ela fosse uma estudante idosa. É melhor former. Former student, né? Or an ex-student. Ex-student, né? Former student, ex-student, former teacher, ex-teacher. E o que é louco dessa situação aqui, que eu encontrei com ela e ela ficou com vergonha e não me cumprimentou. Gente, se vocês não me cumprimentarem depois de tudo isso que eu fiz por vocês, vai ter barraco. Let down. Number 10. Let down é decepcionar. Tem isso numa música dos Beatles. Eu acho, se eu não me engano, é a música do Paul McCartney. Não sei se é ou do John Lennon, não lembro. Don't let me down. Eu acho que é do John Lennon essa música. O don't let me down é não me decepcione. Let down é decepcionar. I won't let you down. Eu não te decepcionarei. Let down é decepcionar. Get rid of é você... É a 11 agora, tá, pessoal? Get rid of é você botar fora, eliminar. Contratar uma caçamba e jogar tudo na caçamba. Botar tudo no lixo. Get rid of é você dar fim. É a expressão dar fim. Eu dei fim em todos os livros da PBS. Teve uma escola, foi uma pena. Teve uma escola que pediu esses livros para colocar na biblioteca. But I unfortunately got rid of all the old books. I got rid of all the old books. E, para falar a verdade, eu acho que eu nem poderia, por uma questão contratual, poder doar esses livros. Eles tinham que ser eliminados. Agora, se alguém foi lá no lixão e encontrou esses livros, eu não posso fazer nada. Número 12, pick on. O pick on é quando você pega no pé de alguém. Então, você fala assim, stop picking on me. Para de pegar no meu pé. To pick on people. É ficar cutucando, fazer bullying. Fazer bullying é pick on a person. Pick out é a 13, que é escolher ao acaso. Não é ao acaso, é escolher. Até de caso bem pensado. Pick out é sinônimo de choose. You can choose your favorite color. You can pick out your favorite color. Eu posso chegar aqui para vocês e vamos ver um filme amanhã em vez de prova? Já pensou? Guys, que prova o quê? Vamos ver um filme. Let's watch a movie. So, here, I have 5 choices for you. Pick out your favorite movie. Pick out é escolher. Run out of é esgotar-se. É quando você tá, por exemplo, quando tua impressora tá ficando sem, é famoso ficar sem. A tua impressora tá ficando sem toner, na sua geladeira tá ficando sem água, sem leite. A gente tá sem sal. E quando usa no passado é porque já acabou. We ran out of salt. Não tem sal, não dá para cozinhar. Esses dias eu tava sem nenhuma gordura em casa. Não tinha óleo, não tinha azeite, não tinha manteiga. Não deu para fazer. Dá para cozinhar na água, na verdade, né? But I couldn't cook because I ran out of grease. Grease é a palavra geral para gordura. I ran out of grease. Run over é atropelar. You can run over. Don't run over cats, please. Run over people, né? Run over é atropelar. Put away. Put away é muito interessante. Put away para o pessoal acompanhar, é 16. Put away é você colocar olha que interessante. Put away parece que é jogar fora ou colocar em algum lugar qualquer, porque o away dá a ideia de sei lá, sem destino. Mas não é. Put away é você colocar as coisas no lugar que elas pertencem. Exemplo. É que eu não sei se aqui tá aparecendo a minha imagem. Deixa eu colocar aqui. Acho que tem onde colocar a telinha. Zoom. Não é isso. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. Não tô conseguindo. Acho que é porque eu tirei a telinha. Mas é aqui. Eu tenho um potinho que é onde ficam os meus canetões. Se eu deixo meus canetões tudo jogado, como está jogado aqui, I must put them away.
To put them away é colocá-los de volta no potinho. Colocar, por exemplo, quem tem uma cozinha bem organizada, você abre o armário de cozinha, tenho certeza que na casa de vocês o armário é bem organizado. Tem onde ficam os pratos, onde ficam os copos. Você abre a gaveta, tem onde ficam os garfos, as facas, as colheres. Quando você coloca depois de lavar, você secou, you put the dishes away. You put the silverware. Olha a prataria, talher é silverware. You put the silverware away. To put the silverware away. You can put your clothes away. Depois de lavar e passar, você vai colocá-los onde eles pertencem. No cabide, na gaveta de meia. É put things away, é colocá-las onde elas pertencem. Livros nas estantes. Vamos lá. Put aside é colocar de lado. É o famoso reservar. O put aside é muito usado em receitas. Principalmente quando a gente quebra o ovo. E aí você na receita vai precisar primeiro da clara. Aí você vai bater a clara porque você precisa da clara em neve. E o que você vai fazer com a gema? You put the yolk aside. You put it aside. Por quê? Porque mais tarde vai precisar ou você não quer simplesmente desperdiçar. Então, put aside é colocar de ladinho. You can put aside your cell phone. Dá para colocar o celular também do ladinho enquanto está usando o laptop. Put aside é colocar de lado. Reservar para usar mais tarde. Get down to é ir direto ao assunto. Vamos direto ao assunto? Vamos direto ao ponto? Let's get down to the subject. Let's get down to business. Agora é a 9. Get over é superar. Superar traumas, superar situações difíceis. Get over traumas, get over bad situations. My God, we should get over our pandemic. I can't wait to get over this crap. Run on. Run on é a 20, run on é quando a pessoa é o contrário do get down. Get down to. É quando a pessoa não vai direto ao ponto. E ela fica running on and on and on. And the person never stopped talking. É tipo a Laila. Sabe aquele professor que fala, fala, fala e às vezes não vai direto ao ponto? É run on. Run off. Pessoal, aqui, run off tá errado. É com 2 Fs. Não é com um F só. Corrija lá, por favor. Run off. Run off. Run off é... Olha que louco. Run off é fazer cópias. Bater xerox. Usar a máquina de xerox ou um scanner para você reproduzir páginas. Run off copies. Run off worksheets. Run off não é print. É quando você reproduz a mesma página. Vocês entendem, né? É to make copies. Run off é a mesma coisa que make copies. Se é para printar, é print. Print. Come down with é quando a pessoa cai numa doença, ela fica acamada. Acontece muito com gripe, com Covid. A pessoa come down with é quando você fica doente e não consegue sair da cama, de tão doente que está. É usado muito em doenças respiratórias. I came down with pneumonia, came down with the flu. Come up with é a 23. Come up with é aquela lâmpadazinha que brilha assim na cabeça. Deixa eu finalizar aqui, porque eu estou fazendo muito gesto, não está sendo interessante. O come up with é chegar numa conclusão. Come up with a conclusion. É ter uma ideia brilhante de, sei lá, de um equipamento. Cientistas, they come up with inventions. Publicitários come up with jingles. They come up with names of products. They come up with advertisements. Tudo que envolve criatividade tem a ver com come up with. Título de redação. Plot de uma história, de um filme. Autores, roteiristas, they always come up with brilliant ideas or terrible ideas. Come up with, elaborate, create. É quando você tem um insight. Geralmente vem do nada. Mas eu posso dizer, let's
come up with a composition topic. Vamos criar um tópico de redação para a redação de vocês amanhã? Né? Poderia ser. Keep up with, eu uso muito para vocês quando vocês são bons alunos, eu falo keep up with your good work. Mantenha o alto padrão, o alto nível de tudo, de produção de produtos, né? O keep up with é sempre manter algo que está em alto padrão, tá? Eu nunca vou dizer mantenha a vagabundagem, né? É keep up with your efforts, keep up with your beautiful handwriting, tudo que é positivo, todo talento que está acima da média, eu já digo keep up with that. Look after é tomar conta de, é sinônimo de take care of. Put up with é a mesma coisa que can't stand. Put up with é ter que tolerar, to tolerate. E o can't stand, na verdade, é not tolerate. I can't stand, deixa eu ver o que eu não consigo aguentar, o que eu não tolero. Eu não tolero, ultimamente eu não estou tolerando aquelas, ai meu Deus, aquelas falas do João Dória lá no Palácio dos Bandeirantes. Ainda bem que agora ele está com Covid. Ai, maldade, não, ainda bem não, né, coitadinho. Não é ainda bem, que pena que ele está com Covid, né? Mas já é um alívio, porque ele não está tendo que fazer aquelas falas lá no Palácio, aqueles discursos dele. I can't put up with his speeches. I can't put up with it. I can't stand. I can't put up with it. Tudo que te irrita, you don't put up with. E por fim, put off, que é adiar. Aí eu pergunto, would you like me to put off the test tomorrow? Would you like me to put off the test? Put off é postergar, é a mesma coisa que postpone, é passar a data para mais para frente. Como a gente já passou a data da prova já, acho que 2 vezes ou mais, no, I can't put off your test date. It's gonna be tomorrow. Acho que foram, né? São os 28, né? Se foi muito rápido, vocês vão precisar rever essa aula. Eu já vou, logo quando eu encerrar aqui a gravação, eu já vou jogá-la no YouTube para vocês, tá? Mais alguma coisa? Bem, vou encerrar a gravação.